Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série eu não sei ainda o nome da série. Vamos ver. Classe VIP 26. Esse vai ser o título provisório, tá bom? O canal Vigia das Pessoas. Se orgulha de ter comentado a Bíblia inteirinha. E isso aconteceu em um ano. Esse é o nosso terceiro ano do canal. E a gente continua estudando a Bíblia Sagrada. A Bíblia está aqui dentro dessa capa. Coloquei a capa para proteger. A gente usa esse guia de estudo aqui, ó. Também conhecido como lição da escola sabatina. O sino da igrejinha está dizendo que são 8 horas. Veja aí. Se você contar, vai notar que são 8 badaladas. Uma badalada para cada hora. Nós estamos aqui diante da Matriz São João Batista. Muito bem. A classe VIP 26, edição de verão, ela vai estudar os livros de Filipenses e Colossenses. Filipenses e Colossenses são cartas escritas de Paulo, o apóstolo São Paulo, para a igreja em Filipos e para a igreja em como é que é? Filipos e Colosso? Colosso, é isso mesmo? A gente vai ver aqui porque tá confuso. Tá confuso não, eu tô confuso. Vocês estão vendo aí ao fundo ainda a decoração de Natal. Como a gente tá num ambiente de muita neve, tá ali os bonecos de neve, né? Muito bem, a lição da Escola Sabatina, ela é publicada mundialmente pela Casa Publicadora Brasileira. Se você quiser ter um livro desse, é só entrar lá no site deles, cpb.com.br, e também existe alguns sites de graça na internet, tá bom? Muito bem. Essa lição desse trimestre de verão, vai ser feito por Clinton Wyan. Clinton Wyan é PhD. O homem é diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A Associação Geral que está sendo presidida nesse momento por um brasileiro, Elton Kuller. Suas áreas de especialização incluem Novo Testamento, hermenêutica e a história adventista. Ele viveu e trabalhou na Alemanha, na Nova Zelândia, na Rússia, no Reino Unido e nas Filipinas. Ele é
Aliás, ele e sua esposa Gina têm 2 filhos e têm 2 netos. Não sabemos se o neto é um de cada filho ou se os netos são de um filho só. Brincadeiras à parte, vamos à introdução da lição. Antes, porém, deu se eu gostei ou não gostei. Para o YouTube tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifeste. E para nós é muito importante, tá bom? Inscreva-se no canal, já somos 400 pessoas estudando diariamente a Bíblia Sagrada. Você pode ser o 410º, por aí. Unindo o céu e a terra. Essa é a introdução. Se você quiser fazer um print, essa é a hora. Unindo o céu e a terra. Pense no trabalho mais difícil que você já fez. Pensou? O que o tornou tão desafiador? Foram as expectativas, o tempo limitado para a tarefa, ou ambos? Foi sua atitude em relação ao trabalho? Foram as pessoas com quem você teve que lidar? Ou ainda, talvez tenha parecido impossível ter êxito nessa tarefa? Agora, considere o propósito do plano da salvação, qual seja, unir o céu e a terra. Parece impossível? Parece. Do ponto de vista humano, certamente é. No entanto, pouco antes de subir ao céu, Jesus Cristo deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus 28, 19 e 20. Ao enviar Paulo aos gentios para cumprir uma tarefa que parecia impossível, Jesus disse a ele: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convencê-los das trevas para a luz, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Livro de Atos, capítulo 26, verso 18. Algumas pessoas poderiam desistir diante de uma tarefa dessas, mas precisamos nos lembrar das promessas que Jesus fez nessas ocasiões. Ele disse aos apóstolos: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E prometeu a Paulo: eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Atos, capítulo 26, verso 16. Em resumo, Jesus nos dá tarefas que parecem impossíveis aos olhos humanos, para que possamos depender dele e não de nós mesmos para realizá-las. Ele nunca nos dá uma missão sem nos fornecer o poder necessário para cumpri-la. Quando a vontade do ser humano colabora com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido
por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras, diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, da Casa Publicadora Brasileira, 2022, página 192. Surpreendentemente, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, o Evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Colossenses 1:23. Veja que interessante, né? Claro, nem todos o aceitaram, mas se prestarmos atenção às comissões que Jesus deu aos apóstolos, Mateus 28, 18 e 20, e Paulo, veremos que ele nunca prometeu que todos se tornariam seus discípulos, ou que todos se converteriam. O Evangelho deve ser pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. O que significa dar esse testemunho? Como isso deve ser realizado? Nesse trimestre, o trimestre de verão, estudaremos as cartas que Paulo enviou aos Filipenses e aos Colossenses. Essas duas cartas têm importantes semelhanças. Acima de tudo, elas revelam Cristo, o único capaz de unir o céu e terra. Ele é a escada que Jacó viu se estendendo da terra ao céu. Gênesis 28, 12. Compare também com Jó, capítulo 1, verso 51. Como o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele nos redime do pecado e intercede por nós. Estudaremos esses dois aspectos de Jesus Cristo. Além disso, examinaremos algumas das declarações mais sublimes sobre a divindade de Cristo e como ele renunciou a tudo para nos salvar. Veremos Paulo da prisão enfrentando problemas em uma igreja que ele fundou, Filipos. Acertei, é Filipos. É Filipos e Colossos. E em outra que ele mesmo nunca visitou, em Colossos. Engraçado que esse nome me lembra aquele programa infantil da televisão, TV Colosso, lembra? As conexões que Paulo estabeleceu com a Igreja Mundial de sua época lhe permitiram, mesmo estando em uma prisão romana, responder aos desafios. Ele sabia que seu tempo era curto e fez tudo o que pôde para aproximar os cristãos do céu e um dos outros. Assim, ele nos mostra como a Igreja de Deus hoje também pode se unir ao céu para cumprir, como a Igreja de Deus hoje, para cumprir a missão de Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, lembra lá? Os 3 anjos voando sobre o céu, que conhecemos como as 3 mensagens angélicas. Essa foi a introdução da lição. Nesse trimestre a gente vai falar sobre a vida de Paulo um pouco. Como Paulo, de perseguidor de Cristo, passou a ser perseguido por causa de Cristo. Essas cartas que ele escreveu a Filipos e a Colossos, Filipenses e Colossenses, ela mostra os últimos dias dramáticos da vida daquele que foi o maior baluarte do cristianismo, o apóstolo São Paulo. Estou lembrando agora
O que fez Paulo se tornar recluso em Roma? Quando você vê alguém sendo preso, você fala assim, muito bem, cometeu crime, vai ser preso. Então você fala, é justo que ele seja preso. Mas quando você vê pessoas sendo presas por crimes que não cometeram, isso deve nos dar um sentimento de indignação. O apóstolo São Paulo estava preso por um crime que ele não cometeu. Os de Jerusalém tentaram acusá-lo de profanar o templo, coisa que ele não fez. Tentaram acusá-lo de transgredir a lei dos judeus, o que ele não fez. Então Paulo, depois de quase ser linchado e protegido pelo capitão da guarda, ele ia ser julgado em Jerusalém e apelou para Roma como cidadão romano. Então ele foi para Roma como prisioneiro e lá ele ficou por volta de 2, 3 anos. E no final da vida ele acabou sendo executado pelo imperador romano. Mas suas palavras ecoam até hoje. Paulo foi condenado injustamente. Cristo foi condenado injustamente. Os prisioneiros do 8 de janeiro foram condenados injustamente. Estão presos, condenados a 14, 27 anos de prisão por crimes que não cometeram. Inclusive o presidente Bolsonaro, ele desmaiou, acho que foi no sábado ou no domingo, sozinho no seu quarto cela. Condenação essa por um crime que ele não cometeu. Bateu a cabeça e passou mal, desmaiou quase, perdeu a consciência quase. E as pessoas, o seu carcereiro-chefe, Alexandre de Moraes, proibiu que ele fosse levado ao hospital. Crueldade, gente. Não importa se você é do partido A, B ou C, mas uma coisa a gente não pode concordar é com a crueldade humana contra os humanos. Ainda que ele fosse culpado dos crimes que lhe imputaram. Por exemplo, teve aquela Daniela Lima da televisão rindo e fazendo chacota do ocorrido. Ela vai ser até enquadrada pela lei de proteção ao idoso. Afinal, o presidente Bolsonaro já tem 70 anos e está convalescendo de 7 cirurgias. Provocadas pela facada que tomou na sua campanha para presidente da República. Nós temos como cristãos que não aceitar essas atrocidades que estão fazendo com pessoas inocentes. Tem a nossa irmãzinha lá, a Débora do Batom. Ela escreveu lá numa das estátuas lá do Supremo: perdeu mané. Está condenada a 14 anos de prisão como uma terrorista perigosíssima. Enquanto terroristas estão aí soltos,
vivendo cidadania plena. As injustiças na terra vão ocorrer, como ocorreram com Paulo, como está ocorrendo com esse grupo do 8 de janeiro com o presidente Bolsonaro. Mas Deus, Ele não dorme. O nosso Redentor vive, como diz Jó, e Ele por fim vai se levantar sobre a terra e vai fazer justiça a todo inocente. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Desculpa.